Às vezes, a coragem de apoiar um completo desconhecido não custa apenas o seu emprego, custa a sua paz, a sua reputação e, em alguns casos, pode custar a sua alma. Mas essa mesma coragem, nascida no lugar mais improvável, também pode, sem que ninguém espere, mudar o destino de uma nação inteira. A história que vou te contar hoje não começa com um gol, nem com um troféu. Começa com o barulho de um prato sendo limpo e o som de uma humilhação silenciosa. Lisboa não é só feita de cartões postais e turistas sorridentes. Existe uma Lisboa real, que acorda antes do sol, que cheira a café forte e pão quente, e que trabalha duro para manter a cidade funcionando. É nessa Lisboa que a gente encontra Dona Helena, uma senhora de 58 anos, com um rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar que ainda guardava uma doçura teimosa. Viúva há quase uma década, ela era a rocha de sua pequena família. 2 netos que ela criava como filhos, depois que a vida levou sua única filha cedo demais. O trabalho dela? Limpeza. Mais especificamente, ela era a alma da cozinha de um restaurante popular no coração da cidade, um daqueles lugares com comida boa, preço justo e barulho de gente feliz. Por 20 anos, Helena foi mais do que uma funcionária. Ela era parte da mobília, conhecida pela honestidade impecável e pelo carinho com que tratava a todos, do lavador de pratos ao cliente mais exigente. Ela não era invisível. Ela era uma presença que trazia calma. Mas a calma, como a gente sabe, é frágil. Há 6 meses, tudo mudou. O antigo dono se aposentou e vendeu o restaurante para uma grande rede de franquias. Com a nova gestão, veio um novo gerente. Ricardo, um homem de 40 e poucos anos, com um sorriso falso que não chegava aos olhos e uma ambição que esmagava tudo pelo caminho. Desde o primeiro dia, ele deixou claro que o método antigo, baseado em confiança e respeito, tinha acabado. Agora era tudo sobre metas, números e, acima de tudo, a sua autoridade inquestionável. E por algum motivo que ninguém entendia, ele escolheu Dona Helena como seu alvo preferido. As humilhações eram constantes, disfarçadas de críticas construtivas. Helena, esse chão não está brilhando o suficiente. Será que a idade está pesando? Ele dizia na frente dos outros. Helena, mais rápido com esses pratos. Isso aqui não é uma casa de repouso. Ela engolia em seco, calada. Não por fraqueza, mas por necessidade. Aquele emprego era tudo o que ela tinha para garantir que seus netos, Tiago e Sofia, tivessem comida na mesa e material na escola. Então, ela aguentava. O silêncio dela era o escudo que protegia sua família. Numa terça-feira chuvosa, o restaurante estava mais cheio que o normal. O barulho era ensurdecedor. Helena trabalhava em dobro, correndo entre a cozinha e o salão, ajudando onde podia. Foi quando um homem entrou, discreto, vestindo um moletom com capuz que escondia a maior parte do seu rosto, calças jeans simples e um boné. Ele não parecia um turista, nem um empresário. Parecia só, mais um qualquer. Ele pegou a fila do balcão, como todo mundo, esperando pacientemente sua vez. Ninguém o reconheceu, e sinceramente, ele parecia querer exatamente isso. Era Cristiano Ronaldo, buscando um raro momento de normalidade, um almoço sem flashes e sem pedidos de autógrafos. Quando chegou a vez dele, o gerente Ricardo, que estava no caixa naquele dia, o atendeu com seu desprezo habitual por quem ele julgava ser comum. O que vai ser? Anda logo que a fila tá grande, disse, sem sequer olhar no rosto do cliente. Cristiano, com a voz calma, fez seu pedido. Ricardo revirou os olhos. Só isso? Fez essa fila toda para pedir um prato do dia e uma água? A ironia pingava veneno. Cristiano não reagiu, apenas esperou. A essa altura, algumas pessoas na fila começaram a notar o tratamento hostil. O ar ficou pesado. Dona Helena, que estava limpando uma mesa próxima, viu a cena, e algo dentro dela, algo que ela vinha sufocando há meses, se quebrou. Ela viu naquele cliente de capuz não uma celebridade, mas um ser humano sendo desrespeitado gratuitamente.
E ela não aguentou. Com a coragem que só a indignação verdadeira pode dar, ela se aproximou do balcão. Com a voz firme, mas sem gritar, ela olhou para Ricardo e disse: Senhor Ricardo, não há necessidade de falar assim com o cliente. Todos aqui merecem respeito, não importa o que peçam. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se viraram para a senhora da limpeza que ousou desafiar o chefe. Ricardo ficou vermelho de raiva. Cristiano, debaixo do capuz, levantou o olhar, surpreso e talvez comovido. Ele viu a força naquela mulher pequena. O gerente, sentindo sua autoridade ameaçada na frente de todos, explodiu. Ele não gritou, ele rugiu. Quem você pensa que é para me dizer como eu devo trabalhar, sua velha inútil? Volte para o seu esfregão antes que eu te coloque na rua. Agora! A humilhação foi pública, brutal. As palavras dele foram como um tapa na cara de Helena. Ela recuou, com os olhos cheios de lágrimas, mas não abaixou a cabeça. Ela apenas olhou para o cliente desconhecido, como se pedisse desculpas por ele ter presenciado aquilo. E se virou, voltando para a cozinha em silêncio. Cristiano observou tudo, paralisado. Ele viu a dignidade dela se estilhaçar e, ao mesmo tempo, uma força que ele raramente via. Ele pagou sua conta, ainda em silêncio, e saiu do restaurante sem comer. A fome tinha passado. No lugar dela ficou um gosto amargo de injustiça. Lá dentro, o gerente Ricardo olhou para as costas de Dona Helena com um desprezo que gelava a alma e disse baixinho para o cozinheiro ao lado: Essa aí não perde por esperar. Mal sabia ela, mal sabia o mundo, que aquela ameaça velada não era o fim de um dia ruim. Era apenas o começo de uma tempestade que ninguém poderia prever. A noite depois daquele incidente foi longa para Dona Helena. Ela mal conseguiu dormir, revivendo a humilhação na sua cabeça. Cada palavra cruel de Ricardo ecoava no silêncio do seu pequeno apartamento. Ela se perguntava se tinha feito a coisa certa. A coragem que sentiu no momento agora dava lugar a um medo gelado. Medo de perder o emprego, medo pelo futuro dos seus netos. Na manhã seguinte, ela se arrastou para o trabalho com o coração pesado, esperando o pior. E o pior veio, mais rápido e frio do que ela imaginava. Assim que chegou, antes mesmo de vestir o uniforme, foi chamada à sala do gerente. Ricardo não estava sozinho. Havia um homem de terno que se apresentou como alguém do recursos humanos da rede. Não houve conversa, não houve aviso prévio, apenas uma carta sobre a mesa. Dona Helena, começou Ricardo, com um sorriso vitorioso e cruel. A empresa tem uma política de tolerância zero com insubordinação e comportamento inadequado com a gerência. A sua atitude ontem foi inaceitável. A senhora está demitida por justa causa. As palavras saíram da boca dele com uma facilidade assustadora. Justa causa. Aquela expressão significava que ela não teria direito a quase nada. 20 anos de dedicação jogados no lixo por um ato de decência. Helena não chorou, não na frente dele. Ela apenas pegou a carta, sentindo o papel tremer em suas mãos, e se virou para sair. Ah, Helena, disse o homem do RH, como se estivesse lhe fazendo um favor. A empresa decidiu não sujar sua carteira de trabalho. Apenas assine aqui dizendo que concorda com a demissão e pode ir em paz. Era uma armadilha, uma forma de silenciá-la legalmente. Sem forças para lutar, ela assinou. Saindo do restaurante, com a caixa de papelão contendo seus poucos pertences, o mundo parecia ter perdido a cor. A chuva fina de Lisboa parecia chorar com ela. O que ela diria a Tiago e Sofia? Como pagaria o aluguel no próximo mês? A vergonha e o desespero eram como um nó na garganta. Foi nesse momento, parada na calçada, sem saber para onde ir, que um carro preto, de luxo, parou ao seu lado. O vidro escuro desceu. Era ele, o homem do moletom, o cliente desconhecido. Mas agora, sem o capuz e o boné, o rosto era inconfundível. Cristiano Ronaldo a olhava com uma expressão de preocupação genuína. Ele a tinha reconhecido. Minha senhora, está tudo bem? Ele perguntou com a voz baixa. Helena
Atordoada, tentou esconder a carta de demissão. Está sim, meu filho. Obrigada. Mas seus olhos diziam o contrário. Cristiano insistiu. Eu vi o que aconteceu ontem. O que ele fez com a senhora. A gentileza na voz dele quebrou a última barreira de Helena. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e dolorosas. Ela apenas estendeu a carta. Ele a leu, e o rosto dele se transformou. A preocupação deu lugar a uma fúria fria, controlada. Foi por minha causa, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Eles te demitiram por ter me defendido. Enquanto isso, algo sinistro já estava em movimento. Naquela mesma tarde, um vídeo começou a circular nos grupos de WhatsApp e rapidamente explodiu no Twitter e no Instagram. Era a cena da discussão no restaurante. Mas o vídeo era estranho. Tinha cortes. A filmagem começava no exato momento em que Dona Helena se aproximava do balcão, já com a voz firme. Não mostrava a provocação inicial do gerente. Mostrava apenas ela interrompendo o trabalho dele e, em seguida, a reação exagerada dele. A edição era sutil, mas genial em sua maldade. Sem o contexto, parecia que uma funcionária estava criando um problema com seu chefe por nada. A legenda que acompanhava o vídeo era devastadora. Funcionária idosa causa escândalo e humilha gerente em restaurante de Lisboa. O que você faria? A internet, como sempre, não esperou para julgar. Em questão de horas, a hashtag Dona Barraco, Dona Escândalo estava entre os assuntos mais comentados. Comentários cruéis inundaram as redes. Velha dramática querendo aparecer. O gerente só estava fazendo o trabalho dele, ela que foi desrespeitosa. Aposto que foi demitida e agora vai se fazer de vítima. Dona Helena, que nem tinha redes sociais, estava sendo publicamente crucificada, transformada de vítima em vilã por milhares de estranhos. Cristiano, já em casa, viu o vídeo. Sua equipe mostrou a ele a repercussão. Ele sentiu o estômago revirar. Aquele corte, aquela edição, não era um vazamento acidental, era um ataque planejado. Uma operação de assassinato de reputação para justificar a demissão dela e proteger a imagem da rede de restaurantes. Eles não apenas a demitiram, eles estavam garantindo que ela nunca mais conseguisse um emprego, pintando-a como uma funcionária problema. Ele olhou para o rosto de Dona Helena na tela, sendo ridicularizado, transformado em meme. A senhora que teve a coragem de defendê-lo, um completo estranho. E foi ali, vendo a dignidade dela sendo triturada publicamente, que Cristiano entendeu. Isso não era mais sobre um emprego perdido. Era sobre a destruição deliberada de uma vida inocente. E ele, que foi a causa involuntária de tudo aquilo, não ia ficar parado assistindo. A guerra tinha acabado de começar. A raiva inicial de Cristiano era como fogo, mas ele aprendeu, ao longo dos anos, que o fogo sem direção apenas destrói. Para vencer uma guerra, era preciso estratégia. Ele não pegou o telefone para ligar para um programa de TV. Não fez um post indignado nas redes sociais. Seu primeiro ato foi o silêncio. Um silêncio calculista. Ele reuniu sua equipe de confiança, advogados, assessores de imprensa, especialistas em imagem. Mostrou o vídeo editado e a carta de demissão. Eu não quero apenas consertar isso, ele disse, com uma seriedade que poucos conheciam. Eu quero expor o sistema por trás disso. Encontrem tudo. A equipe mergulhou fundo. Em menos de 24 horas, eles descobriram coisas perturbadoras. O vídeo editado foi vazado de um celular de um funcionário que, coincidentemente, era sobrinho do gerente Ricardo. Uma fonte anônima o enviou para um blog de fofocas de baixa reputação, que o viralizou. A equipe de Cristiano também descobriu que a rede de restaurantes tinha um histórico sombrio. Dezenas de processos trabalhistas abafados, acusações de assédio moral que nunca vinham a público, acordos de confidencialidade forçados a ex-funcionários.
O gerente Ricardo não era uma maçã podre. Ele era o fruto de uma árvore envenenada, um sistema corporativo que premiava a crueldade em nome do lucro. Eles encontraram outros 2 casos de demissões por insubordinação, lideradas por Ricardo nos últimos 6 meses, ambas de funcionários mais velhos que questionaram suas ordens. Enquanto a investigação corria, Cristiano sabia que precisava agir no campo humano. Ele precisava encontrar Dona Helena, mas de forma discreta, para não transformá-la num circo midiático. Com a ajuda de um investigador particular, ele conseguiu o endereço dela. Era um prédio simples, num bairro operário de Lisboa. Ele foi sozinho, no final da tarde, dirigindo seu próprio carro. Bateu na porta. Quem atendeu foi um menino de uns 12 anos, Tiago, neto dela. "A minha avó não quer falar com ninguém", disse o garoto, com os olhos desconfiados. De dentro, a voz de Helena soou fraca. "Tiago, quem é?" Cristiano pediu licença e entrou. A cena que ele viu partiu seu coração. Dona Helena estava sentada numa poltrona velha, encolhida, com o olhar perdido. Ao lado dela, a neta Sofia, de uns 8 anos, tentava consolá-la. A TV estava desligada, mas o peso do julgamento público parecia preencher o ar. Ela ouviu e se assustou. "Meu Deus! O que o senhor faz aqui? Por favor, vá embora. Não quero mais problemas." A vergonha dela era palpável. Cristiano se ajoelhou na frente dela, um gesto que desarmou qualquer defesa. "Dona Helena, eu não vim trazer problemas. Eu vim pedir desculpas. O que aconteceu com a senhora foi por minha causa. E eu vim dizer que a senhora não está sozinha." Ele falou com uma calma e um respeito que ela não ouvia há muito tempo. Ele não prometeu dinheiro, não prometeu um emprego. Ele prometeu algo muito mais valioso, que estaria ao lado dela. Ele passou quase 2 horas ali, não como Cristiano Ronaldo, a estrela, mas como um homem ouvindo a história de uma mulher devastada. Ela contou sobre os netos, sobre o medo, sobre a humilhação. Contou que Tiago tinha chegado da escola chorando porque os colegas o chamaram de neto da velha barraqueira. A injustiça agora tinha um rosto infantil. Aquilo foi a gota d'água para Cristiano. Ele se levantou e disse: "Dona Helena, eu tenho um plano, mas preciso que a senhora confie em mim. Não vamos lutar com as armas deles. Não vamos usar o ódio. Vamos usar a verdade." Ela, vendo a sinceridade nos olhos dele, apenas assentiu, uma pequena chama de esperança se reacendendo em meio às cinzas. No dia seguinte, a assessoria de Cristiano Ronaldo anunciou uma coletiva de imprensa de urgência. O tema? Um comunicado importante sobre seu futuro e seus valores pessoais. A mídia esportiva mundial entrou em polvorosa. Seria uma transferência? Uma aposentadoria? Uma nova marca? A rede de restaurantes, ao saber da notícia, respirou aliviada. O foco da mídia mudaria. A história da velha problemática seria esquecida. O gerente Ricardo até zombou com outros funcionários. "Viram? O mundo já esqueceu. O peixe grande sempre engole o pequeno." Eles se sentiam seguros, intocáveis. Eles pensaram que a tempestade tinha passado, que a poeira ia baixar. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que Cristiano não estava planejando apagar o incêndio. Ele estava prestes a jogar um galão de gasolina. A coletiva de imprensa não era uma distração, era uma armadilha. A sala de imprensa estava abarrotada, dezenas de jornalistas, câmeras de todos os grandes veículos do mundo, uma tensão no ar. Todos esperavam uma bomba sobre futebol. Cristiano entrou, vestindo um terno sóbrio, com uma expressão séria que não abria espaço para perguntas casuais. Ele se sentou, ajeitou o microfone e o silêncio se tornou absoluto. Ele não começou falando de clubes ou de contratos. Ele começou falando de algo que ninguém esperava. "Boa tarde a todos. Eu chamei vocês aqui hoje para falar sobre valores, sobre respeito, sobre o tipo de mundo em que queremos viver." Os jornalistas se entreolharam confusos. "Nos últimos dias", ele continuou, "muitos de vocês viram um vídeo
Um vídeo de uma senhora sendo supostamente desrespeitosa com seu gerente. Essa senhora foi julgada, condenada e humilhada publicamente. O nome dela é Helena. Ele fez uma pausa, deixando o nome dela ecoar na sala. O que a maioria de vocês não sabe é a história completa. E a verdade é que as imagens podem mentir quando são manipuladas. Nesse momento, um telão gigante atrás dele se acendeu. O que apareceu não foi o vídeo viral, foi a gravação completa da câmera de segurança do restaurante que sua equipe conseguiu através de uma fonte interna que se revoltou com a injustiça. A sala inteira assistiu, em silêncio chocado, à cena completa. Viram Cristiano na fila, viram a grosseria gratuita do gerente Ricardo, a forma como ele o provocou. E então, viram o gesto calmo, mas firme, de Dona Helena, defendendo não uma estrela do futebol, mas um cliente qualquer. E viram a explosão desproporcional e humilhante de Ricardo. A verdade, em alta definição, era inegável. Ao final do vídeo, Cristiano pegou o microfone novamente. Sua voz era um trovão calmo. Aquela senhora, que vocês viram ser chamada de barraqueira e dramática, perdeu o emprego de 20 anos porque teve a decência de defender alguém que estava sendo maltratado. O crime dela foi ter humanidade, e o cliente anônimo, o ninguém que ela defendeu, era eu. A revelação caiu como uma bomba atômica na sala. O som de dezenas de queixos caindo foi quase audível. Flashes disparavam sem parar. Jornalistas gritavam perguntas. A notícia explodiu na internet em segundos. A hashtag Dona Barraco morreu instantaneamente, substituída por uma avalanche de rally Justiça por Helena e Ódio Somos Todos Helena. A farsa da rede de restaurantes foi exposta para o mundo. O dono da franquia, um empresário arrogante chamado Afonso, entrou em pânico. Ele foi para a TV numa entrevista desastrosa, tentando desmentir. É um mal-entendido. Cristiano Ronaldo está usando seu poder para nos difamar. A demissão de Helena não teve nada a ver com isso. Foi por repetidos atos de indisciplina. Mas era tarde demais. Testemunhas que estavam no restaurante naquele dia começaram a aparecer, confirmando a versão de Cristiano. Outros ex-funcionários, encorajados, começaram a denunciar o assédio moral que sofriam. A mentira da empresa estava desmoronando. A história se tornou um fenômeno global. Manchetes em Portugal, no Brasil, na Espanha, na Inglaterra. A opinião pública, que antes a condenava, agora a abraçava como uma heroína. Boicotes ao restaurante foram organizados espontaneamente. As ações da rede de franquias começaram a despencar. Parecia uma vitória esmagadora, mas a corporação, encurralada, decidiu jogar sujo, muito sujo. Se não podiam vencer pela verdade, venceriam pela destruição. Eles contrataram uma agência de gerenciamento de crises, conhecida por suas táticas de terra arrasada. A guerra mudou de campo. Deixou de ser sobre a empresa e passou a ser sobre destruir a vida de Dona Helena de uma vez por todas. Começaram a vazar informações anônimas para tabloides. Fontes diziam que Helena tinha um histórico de discussões no bairro, que ela era conhecida por ser briguenta. Reviraram o passado do seu falecido marido, insinuando dívidas e problemas. A tática era clara. Se não podiam negar o fato, destruiriam a reputação da vítima. E a parte mais cruel estava por vir. Eles miraram nos netos. Na escola, boatos maldosos começaram a circular. A sua avó está tentando dar um golpe no Cristiano Ronaldo, diziam para Tiago. Ela só quer o dinheiro dele. O bullying se tornou implacável. Tiago chegou em casa com um olho roxo. Sofia passou a ter pesadelos. A vitória na mídia se transformou em um inferno pessoal. Vizinhos que antes a cumprimentavam, agora a olhavam com uma mistura de inveja e desprezo. A mulher que foi erguida como heroína agora era vista por alguns como uma oportunista. A pressão era insuportável. A vitória pública se transformou em uma guerra privada e silenciosa. E Dona Helena, a mulher que só quis fazer o certo, agora estava no centro de um furacão que ameaçava levar não só sua paz, mas tudo o que ela mais amava no mundo. Aquele período foi o mais sombrio na vida de Dona Helena.
O que deveria ser um momento de justiça se tornou uma tortura psicológica diária. A internet, que a havia coroado heroína, agora também era palco para os ataques mais vis. Perfis falsos, financiados pela campanha de difamação, espalhavam mentiras nos comentários de todas as notícias sobre o caso. Diziam que ela tinha forjado a situação, que estava em conluio com Cristiano desde o início para extorquir a empresa. A dúvida, como uma erva daninha, começou a brotar em alguns cantos da opinião pública. A narrativa que a empresa queria criar era a de que uma velhinha esperta estava manipulando um jogador de futebol ingênuo. Era absurdo, mas a repetição incessante da mentira começava a fazer efeito. O pior era ver o sofrimento dos netos. Tiago se fechou, não queria mais ir para a escola. Sofia voltou a fazer xixi na cama. O apartamento, que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão. Helena se sentia culpada. O ato de coragem dela, que pareceu tão certo no momento, agora parecia o maior erro de sua vida. Ela olhava para os rostinhos tristes de seus netos e se perguntava: valeu a pena? Defender um estranho valeu a dor dos meus filhos? O arrependimento começou a corroê-la por dentro. Numa noite, ela desabou. Cristiano, que ligava todos os dias para saber como ela estava, percebeu a desesperança na voz dela. Eu não aguento mais, meu filho, ela disse chorando. Eles estão destruindo minha família. Eu só quero que isso pare. Eu retiro tudo. Digo que errei, que inventei. Qualquer coisa. Eu só quero a minha paz de volta. Cristiano sentiu um calafrio. Ele percebeu que a corporação não estava apenas lutando uma batalha de relações públicas. Eles estavam tentando quebrar o espírito dela. E estavam quase conseguindo. Dona Helena, não faça isso, ele respondeu, com a voz firme. É exatamente isso que eles querem. Se a senhora desistir agora, eles vencem. E eles vão fazer isso com a próxima pessoa e com a próxima. A senhora não é uma vítima. A senhora é um símbolo de coragem. Não deixe que eles tirem isso de você. Lute. Eu estou aqui. Nós vamos lutar juntos. As palavras dele deram a ela uma força que ela não sabia que ainda tinha. Mas palavras não seriam suficientes. Eles precisavam de uma arma definitiva. E essa arma chegou da forma mais inesperada. Um dia, um dos advogados de Cristiano recebeu um e-mail anônimo. A mensagem era curta. Eu sei o que o Ricardo e a diretoria fazem. Fui uma das vítimas. Tenho provas. Me encontre no local e hora marcados. Venha sozinho. Era arriscado. Podia ser uma armadilha. Mas eles não tinham outra opção. O advogado foi. O encontro foi numa pequena capela abandonada nos arredores de Lisboa. A pessoa que o esperava era uma jovem, na casa dos 30 anos, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Era a ex-assistente pessoal do CEO da rede de restaurantes, Afonso. Ela contou que foi demitida há alguns meses por se recusar a participar de um esquema de fraude interna. Ricardo, o gerente, era o sobrinho de Afonso, protegido e usado para fazer o trabalho sujo, como demitir funcionários antigos para cortar custos com salários mais altos. A jovem, antes de ser demitida, teve a presença de espírito de fazer cópias de tudo. Ela entregou ao advogado um pendrive. O que havia naquele pequeno dispositivo era dinamite pura. E-mails trocados entre Afonso e Ricardo planejando a demissão de Dona Helena antes mesmo do incidente com Cristiano, usando qualquer pretexto. Gravações de áudio de reuniões onde Afonso instruía a equipe de marketing a destruir a reputação da velha a qualquer custo. Planilhas detalhando pagamentos para perfis falsos nas redes sociais e para tabloides espalharem as mentiras. Era a prova irrefutável, não só da injustiça contra Helena, mas de um padrão sistemático de corrupção, assédio e manipulação. Era o checkmate. O advogado levou o pendrive para Cristiano. Ao ver o conteúdo, ele entendeu a dimensão do monstro que estavam enfrentando. Eles tinham a bomba na mão, mas detoná-la não era simples. Isso levaria a um processo criminal de proporções gigantescas. Envolveria a polícia,
o Ministério Público, a mídia de uma forma ainda mais avassaladora. Dona Helena, a testemunha principal, seria arrastada para o centro de um furacão legal e midiático que poderia durar anos. Ela, que só queria sua paz de volta, teria que enfrentar advogados impiedosos, depoimentos, interrogatórios. O pendrive era a chave para a justiça, mas também para um novo nível de sofrimento. E a decisão final não poderia ser de Cristiano. Ele pegou o telefone e ligou para ela. Dona Helena, nós encontramos algo. Algo que pode acabar com eles para sempre. Mas preciso que a senhora venha até aqui. A decisão sobre o que fazer com isso tem que ser sua. Eles tinham a bomba na mão. Mas detoná-la não significava apenas vencer a guerra. Significava arriscar tudo, inclusive a própria alma, num jogo que ela nunca pediu para jogar. A sala de reuniões no escritório dos advogados de Cristiano era fria e impessoal, um contraste brutal com a decisão quente e visceral que precisava ser tomada. Dona Helena sentou-se à mesa, as mãos unidas sobre o colo, os netos esperando com uma assistente social numa sala ao lado. Na sua frente, um laptop exibia as provas contidas no pendrive, os e-mails, as transcrições das gravações, as planilhas. Ela ouviu tudo em silêncio, o rosto se tornando uma máscara de dor e incredulidade. Ver a maldade planejada, escrita em preto e branco, era mais chocante do que qualquer humilhação pública. Eles não apenas reagiram, eles conspiraram. Ela não era um dano colateral, ela era o alvo. Quando a apresentação terminou, o advogado principal olhou para ela com gentileza. Dona Helena, temos duas opções. A primeira é usar isso como uma arma de negociação. Podemos forçar um acordo extrajudicial milionário. A senhora receberia uma indenização que garantiria o futuro dos seus netos para sempre. A empresa publicaria uma retratação formal. Tudo acabaria em silêncio. Eles desapareceriam da sua vida. Ele fez uma pausa. A segunda opção é entregar tudo isso ao Ministério Público. Iniciar um processo criminal. Eles serão investigados, provavelmente condenados. A justiça, no seu sentido mais amplo, será feita. Mas ele hesitou. Isso significará uma guerra. Anos de batalhas judiciais. Sua vida será exposta de uma forma que a senhora nem imagina. Será doloroso. Cristiano, sentado ao lado dela, não disse uma palavra. Ele apenas a observava. A decisão era dela. O silêncio na sala era pesado. Helena olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que limparam o chão daquele restaurante por 20 anos. Ela pensou nos seus netos. O dinheiro mudaria tudo. Daria a eles a educação que ela nunca teve, a segurança que ela tanto almejava. Seria o caminho fácil, o caminho do silêncio. Mas então, ela pensou na jovem que arriscou tudo para entregar aquelas provas. Pensou nos outros funcionários que sofreram calados. Se ela aceitasse o dinheiro, estaria comprando seu silêncio, permitindo que o monstro continuasse a devorar outras vítimas. O que ela ensinaria aos seus netos? Que a justiça tem um preço? Que a dignidade pode ser comprada? Ela levantou a cabeça. Havia uma nova luz em seus olhos, uma determinação forjada no fogo. Eu não quero o dinheiro deles, disse ela com a voz firme, surpreendendo a todos. Dinheiro sujo com a dor dos outros não traz felicidade. Eu quero que eles paguem pelo que fizeram, não só a mim, a todos. Vamos entregar tudo. Cristiano sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso de puro respeito. Ele viu ali não uma senhora frágil, mas uma leoa protegendo não apenas sua cria, mas todo o seu bando. A divulgação das provas foi uma explosão nuclear. O escândalo foi tão grande que parou Portugal e repercutiu no mundo inteiro. O CEO Afonso e o gerente Ricardo foram presos preventivamente. A rede de restaurantes implodiu, com a sede sendo investigada por fraude, assédio e conspiração. A vitória foi total, avassaladora. Dona Helena se tornou um ícone, não apenas de coragem, mas de integridade.
E aqui, a história poderia ter um final de conto de fadas. Ronaldo, comovido, a convida para administrar sua nova fundação de apoio a trabalhadores injustiçados. Ela se torna uma voz poderosa, viajando pelo mundo, inspirando milhões. Seus netos crescem orgulhosos, e ela encontra um novo propósito, transformando sua dor em esperança para inúmeras pessoas. Esse seria um final bonito. Mas a vida real raramente é tão simples. Poderia haver outro final. Mais agridoce. Sim, ela venceu a batalha judicial. A empresa faliu. Os culpados foram punidos. Ronaldo lhe ofereceu o emprego na fundação. Mas as cicatrizes da humilhação pública e da guerra psicológica nunca desapareceram completamente. A fama a assustava. O peso de ser um símbolo era esmagador. Ela aceitou a ajuda de Cristiano, mas escolheu uma vida longe dos holofotes, cuidando de um pequeno jardim comunitário financiado por ele. Ela encontrou a paz, não na aclamação, mas no anonimato que lhe foi roubado. A vitória teve o gosto da justiça, mas também o amargor indelével da dor que nunca se apaga por completo. Mas há ainda uma terceira porta, uma mais complexa e talvez mais real. A batalha legal se arrastou por anos. A defesa da empresa usou todas as brechas da lei, adiando, recorrendo. Nesse meio tempo, a vida continuou. Dona Helena, com a ajuda de Cristiano, conseguiu se reerguer, mas a sombra do processo sempre pairava sobre ela. Anos depois, quando o veredito final finalmente saiu, condenando os réus, ela já era uma mulher mais velha, cansada. No dia da sentença, uma multidão a aplaudiu na saída do tribunal. Câmeras por toda parte. Ela estava ali, vitoriosa, mas seu rosto não mostrava euforia. Havia um leve sorriso, sim, mas seus olhos continham um oceano de memórias, a dor, o medo, a solidão. A vitória era real, mas o preço pago também era. Ela ganhou a guerra, mas perdeu pedaços de si mesma no caminho. E naquele olhar ambíguo estava a verdade mais profunda de todas. A justiça pode reparar uma vida, mas não pode apagar a história. No final, a história de Dona Helena não é sobre um final feliz. É sobre o custo de se fazer o que é certo num mundo que tantas vezes recompensa o que é errado. É sobre a descoberta de que a maior força pode vir do lugar mais humilde. E talvez a atitude de Cristiano Ronaldo não tenha sido a de um salvador, mas a de um catalisador. Alguém que simplesmente deu um megafone para uma voz que já era poderosa, mas que ninguém se dava ao trabalho de ouvir. A pergunta que fica, e que ecoa para além dessa história, é: no mundo real, quantas Donas Helenas existem lutando em silêncio? E mais importante, quando cruzarmos com uma delas, teremos a coragem de parar e ouvir. A pergunta final não é o que Cristiano Ronaldo fez. A pergunta é: no lugar dele ou no lugar dela, o que você teria feito? Sabe, o que mais mexe com a gente nessa história toda não é o poder do Cristiano Ronaldo, não é o dinheiro, não é a fama, não é nem mesmo a virada espetacular que ele proporcionou. O que realmente cala fundo, o que nos deixa com um nó na garganta, é a coragem silenciosa de Dona Helena. É a gente se dar conta de que no grande teatro da vida, os heróis mais importantes quase nunca estão sob os holofotes. Eles estão limpando o chão, servindo o café, esperando na fila do ônibus. Estão aguentando calados, por necessidade, até o dia em que não aguentam mais. A atitude de Dona Helena, ao defender um estranho, foi um ato de pura decência. Não foi um cálculo. Ela não sabia quem ele era. Ela não esperava a recompensa. Na verdade, ela provavelmente sabia, lá no fundo, que pagaria um preço por aquilo. E mesmo assim, ela fez. É nesse momento que a história deixa de ser sobre um jogador de futebol e passa a ser sobre cada um de nós. Quantas vezes, no nosso dia a dia, a gente não presencia pequenas injustiças? Uma palavra grosseira dita a um atendente de loja, um colega de trabalho sendo humilhado pelo chefe, uma mentira contada para prejudicar alguém. E quantas vezes a gente escolhe o silêncio? O silêncio confortável, o silêncio que nos protege,
o silêncio que nos permite seguir em frente sem problemas. Dona Helena nos lembra que esse silêncio também tem um custo. Ele custa um pedacinho da nossa humanidade. A história também escancara a crueldade do nosso tempo, o tribunal da internet. Vimos como uma mentira bem editada, uma narrativa falsa, pode destruir a reputação de uma pessoa em questão de horas. Dona Helena foi de vítima a vilã num piscar de olhos, julgada por milhares de pessoas que não sabiam de nada, mas tinham certeza de tudo. Isso é um espelho assustador da nossa sociedade, a facilidade com que apontamos o dedo, com que cancelamos alguém sem direito de defesa, com que transformamos a dor alheia em entretenimento passageiro. Mas, por outro lado, também vimos o poder que essa mesma ferramenta tem quando usada para o bem. A hashtag Justiça por Helena não foi apenas um movimento online. Foi um grito coletivo por dignidade, uma força que ajudou a virar o jogo. A lição aqui é complexa. A mesma tecnologia que pode ser usada como arma de destruição em massa de reputações também pode ser o megafone dos que não têm voz. A escolha de como usá-la é nossa, todos os dias. E o que dizer sobre a justiça? A história nos mostra que a justiça raramente é um final de conto de fadas. Mesmo depois de provar sua inocência, mesmo depois de vencer, Dona Helena carregou cicatrizes. A batalha deixou marcas nela e em sua família. Isso nos ensina que vencer uma guerra não significa sair ileso. A verdadeira reparação não está apenas na punição do culpado, mas no longo e doloroso processo de reconstruir a própria paz, de juntar os cacos da dignidade que foi estilhaçada. Cristiano Ronaldo não podia apagar a dor dela. O que ele fez, e que talvez seja sua maior lição, foi ficar ao lado dela durante o processo. Ele não a salvou, ele a apoiou. Ele não foi o herói que resolveu tudo com um cheque. Ele foi o ser humano que ofereceu presença, respeito e solidariedade. É aqui que a história se conecta com o Brasil e com o mundo. O nosso país é cheio de donas Helenas, mães, pais, avós, trabalhadores que enfrentam gerentes Ricardos todos os dias. Pessoas que são humilhadas por sua condição social, por sua cor, por sua idade. Pessoas cujo valor é medido pela função que exercem e não pelo caráter que possuem. São os invisíveis. Aqueles que, se fossem demitidos injustamente, não teriam um Cristiano Ronaldo para comprar sua briga. Eles teriam apenas o silêncio e o desamparo. A atitude de Cristiano, portanto, não foi apenas um gesto de bondade individual. Foi um ato político. Ao usar sua plataforma gigantesca para expor uma injustiça pequena, ele forçou o mundo a olhar para o que preferimos ignorar. Ele nos lembrou que a forma como tratamos a pessoa que limpa o chão diz mais sobre nosso caráter do que qualquer diploma na parede ou saldo na conta bancária. Ele nos forçou a questionar: nós estamos construindo um mundo onde a decência é punida e a crueldade é recompensada? A lição final, talvez a mais poderosa, é que a mudança não começa com grandes gestos, mas com pequenas escolhas. Começa na nossa recusa em rir de uma piada humilhante. Começa quando defendemos um colega que está sendo injustiçado, mesmo que isso nos traga problemas. Começa quando escolhemos ouvir a história completa antes de julgar. Começa quando usamos nossa voz, por menor que seja, para dizer: isso não está certo. Dona Helena não queria ser um símbolo. Cristiano Ronaldo talvez não quisesse ser um exemplo. Mas juntos, eles nos entregaram um roteiro. Um roteiro de como a coragem de um pode inspirar a ação de outro e de como a solidariedade pode, de fato, ser a arma mais poderosa contra a injustiça. A história deles é um convite. Um convite para que a gente pare de esperar por heróis e comece a ser, nas pequenas coisas do dia a dia, a pessoa que gostaríamos de ter ao nosso lado no pior dia da nossa vida. Essa história nos mostra que uma única atitude pode criar ondas de mudança que a gente nem imagina. Ela nos faz rir, chorar, sentir raiva, mas acima de tudo nos faz pensar. E é por isso que essa conversa, essa reflexão, não pode e não vai morrer aqui.
Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que a decência e a coragem precisam ser celebradas, então mostre isso. Deixa a sua curtida aqui no vídeo. Cada like é um jeito de dizer ao mundo que a gente se importa. E se você acha que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, que seus amigos, sua família precisam ouvir sobre a força de Dona Helena, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para se sentir menos sozinho. Para continuar acompanhando outras histórias como essa, que nos tiram do piloto automático e nos fazem sentir mais humanos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nada do que a gente prepara com tanto cuidado. E claro, agora eu quero ouvir você. Use o espaço dos comentários. Essa é a nossa praça pública. Me diga, o que você faria no lugar do Cristiano? E talvez mais importante, o que você faria no lugar da Dona Helena? Sua opinião enriquece demais essa troca. E vamos criar uma corrente do bem. Comenta aqui embaixo a frase que resume tudo, a frase que deveria ser regra em qualquer lugar do mundo. Respeito é o mínimo. Vamos espalhar essa ideia. Obrigado pela sua companhia, pela sua sensibilidade e por fazer parte dessa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, que a gente escolha, todos os dias, fazer a diferença.